gente passa esse risco pro feltro, esse molde pro feltro? A gente vai imprimir, vai recortar aqui, né, seguindo a linha. E a gente só vem, posiciona ele. Eu gosto de fazer dessa forma, com o feltro duplo, dobrado. A gente posiciona, prende aqui com alfinetes. Pode colocar quantos alfinetes achar necessário para prender bem as extremidades. Eu vou colocar um aqui só porque eu já tenho o costume, né, de cortar. Mas vocês podem prender todas as extremidades para que ele fique bem preso e não corra, né, a hora que vocês vão passar a caneta. Aí vocês vêm com a caneta fantasminha, que é aquela que apaga com o calor do ferro, e risca aqui ao redor desse feltro. Não precisa deixar margem. Risca ele bem do tamanho do molde mesmo. Faz toda a volta aqui. E agora é só retirar o alfinete, o papel. Volto com o alfinete aqui. E agora eu venho cortando sobre esse risco. Caso vocês não tenham a caneta fantasminha e precisem riscar aqui, pode ser com a Bic mesmo. E aí vocês vêm com a tesoura um pouquinho por dentro desse risco, tirando o excesso da caneta que ficou. Então, pode fazer mesmo sem a caneta fantasminha, pode fazer sem medo, só tem que retirar esse excesso. E assim eu já fiquei com a parte da frente e a parte de trás recortadas. E eu vou fazer assim com todas as outras peças, inclusive aqui no pezinho que tem esse papelão é a mesma coisa. Posiciono ele aqui, risco ao redor e recorto. As colas que nós vamos utilizar é a cola de silicone líquido e a cola quente. Além disso, a gente vai usar linha de costura. A linha é opcional, vocês podem usar linha de meada ou a linha de costura mesmo. Nós aqui vamos utilizar a linha de costura. Uma linha só, não precisa ser dupla. Uma linha só, ele fica com um caseado bem delicadinho. E aí os aviamentos de preferência que vocês vão ter aí pra colocar aquele detalhezinho, pomponzinho. Dos materiais que você vai precisar, então, é o feltro para fazer aqui o corpinho dele, das cores que você preferir colocar aqui. Alguns botões e pompons aqui para esses aviamentos também, o de sua preferência. Enchimento e esse pedacinho de papelão aqui da solinha dele, que vai ficar por dentro aqui, que é para dar a firmeza dele. A cola de silicone líquida, a cola quente e a linha de costura que a gente está usando é essa daqui, que é a linha padrão de costura mesmo. Vocês podem usar também a linha de bordado, meada, aí fica de acordo com a preferência, né? Mas a que a gente costuma usar aqui é essa linha de costura. Isso é tudo que vocês vão precisar, não é uma peça que vá muito material, é uma peça de alto valor agregado, por causa das técnicas que são utilizadas e como ela fica graciosa e diferente, né? Só falta vocês se prepararem e deixar tudo prontinho aí para nossa próxima aula, quando a gente realmente coloca a mão na massa. E hoje nós vamos aprender a fazer o ponto caseado e fazer o corpinho do nosso duende já. Passo aqui a linha na agulha. Em uma das pontinhas, a gente dá um nó. Já reservo aqui a linha pronta. Vou começar aqui pelo bracinho dele. Vou pegar a cola de silicone. Vou abrir aqui essa parte espelhada que eu cortei do bracinho. Vou passar a cola aqui nessa beiradinha
E já vou posicionar a mãozinha dele. Aí passo a cola aqui na outra parte do bracinho. Cuidando pra ela não vir até a beiradinha, porque eu vou precisar passar a costura aqui. E a cola vai enrijecer um pouco esse feltro. Dessa forma a mãozinha já fica presa ao braço dele. Faço a mesma coisa nesse outro bracinho. Feito isso, agora nós vamos ao ponto caseado. Vou fazer com a linha vermelha, para aparecer melhor no vídeo, mas vocês utilizem sempre a cor do feltro. Eu vou entrar entre as duas camadas com a agulha, puxo lá pra trás, escondo esse nozinho. Volto aqui pela frente. Formou essa alcinha do ponto caseado, a gente volta com a agulha aqui por dentro. A gente vem um pouquinho mais pra frente e vai repetindo esse processo. Lá pra trás, volta pela alcinha. Cuidando sempre para ter a mesma distância entre um pontinho e outro. Eu vou fazer isso ao redor de todo o bracinho, deixando uma abertura aqui pra gente colocar o enchimento. Cheguei aqui onde eu acho que é o ideal pra eu colocar o enchimento. Eu vou dar mais um pontinho em cima desse último pontinho, que é pra ele não escapar mais, não abrir quando eu fizer esse movimento aqui pra colocar o enchimento, ele não abrir essa costura. Então assim ele trava e não aparece que tem esse pontinho a mais. Então, eu venho com pequenas quantidades de fibra e coloco ele aqui até a pontinha lá. Se eu colocar muito enchimento aqui, ele não vai encher a pontinha, então eu tenho que empurrar até a pontinha. Empurro aqui primeiro pros dedinhos, encho bem os dedinhos, pego mais um pouquinho. Se vocês não tiverem a pinça, você pode usar um palito ou até a ponta da tesoura, desde que ela não seja uma tesoura de ponta. Mesmo sem a pinça, a gente consegue fazer um trabalho de qualidade. Então, não se prendam à necessidade de ferramentas específicas, porque a gente consegue fazer com o que a gente tem à mão. E agora, estando bem cheio, eu venho aqui e finalizo esse casadinho. Só dou continuidade dele até o final. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer um ponto em cima do primeiro pontinho, onde eu comecei aqui o trabalho. E vou fazer mais um no mesmo lugar. Isso já é o suficiente para que ele não solte mais. Introduzo a agulha aqui por dentro, saio em qualquer lugar. E agora puxo um pouquinho, tensiono um pouquinho essa linha e corto.
aí ele já fica o arremate perfeito. Eu vou fazer o mesmo nesse bracinho e o mesmo aqui no corpinho. No corpinho, a gente vai casear aqui por dentro e a gente vai casear toda a volta dele, deixando por baixo aqui aberto, que é por onde a gente vai colocar a fibra, dessa forma. Com cuidado também, eu vou colocando esse enchimento primeiro lá no pescoço. Essa é a regra que a gente sempre tem que seguir. Sempre a gente enche primeiro as extremidades, as partes mais estreitas, mais finas, e depois a gente vem preenchendo até por onde a gente tá colocando. Aqui também, ó, aqui também dá pra ser com a tesoura. Depois que o corpinho dele estiver bem cheio, bem estruturado, a perninha bem firme, precisa estar firme porque ele vai ficar em pé sozinho. Então, essa faz parte da técnica, que ele seja bem firme aqui. A gente coloca o máximo de enchimento que cabe na perninha. Não cabe mais, não tem como. Então, a gente vai fechar aqui com ponto alinhavo de tipo fuxico. Eu coloco a linha dupla na agulha. Escolho aqui um lugar para entrar com ela. E eu venho fazendo esse alinhavo aqui. Só para ele franzir essa parte e fechar a perninha. Venho até onde eu comecei, puxo. Puxo bem, dou um nozinho. Agora nós já temos o corpinho, nós já temos os bracinhos. Aqui no rostinho, vocês têm essa orientação no molde. Essa é uma técnica diferente de colocar os olhinhos nele. Eu vou dobrar aqui só para conseguir vir com a tesoura. E eu vou cortar essa parte, fazendo esse vão no olhinho. Aqui na boquinha também a gente dobra ao meio. E corta só sobre esse risco. Aqui ela vai ser a guia da nossa boquinha. Com a caneta fantasminha, a gente vai pegar a parte da frente da cabeça e vamos fazer esse risco aqui, fazer essa marcação. A gente vem, contorna dentro desse gabarito. Nesse traço da boquinha a gente vai fazer um bordado e na parte do olhinho a gente vai fazer esse mesmo processo de abrir esse buraco aqui. Dobro, dou um piquezinho e vem com cuidado, tem que ser com muita calma aqui, porque os dois vãos do olhinho tem que ficar com o mesmo tamanho. Então, se vocês cortarem sobre o risco de um, o outro também tem que ser sobre o risco, pra não ficar com o olhinho maior do que o outro.
Feito isso, a gente pega essa tira de feltro branco e a gente vai colar ela por trás, para fazer já esse fundo desses olhinhos. Eu venho com a cola, pode ser a cola quente ou a cola de silicone. Vou usar aqui a cola de silicone. Vou passar ao redor do olhinho, mas não muita, para ele não vazar a hora que a gente apertar aqui sobre esse feltro branco. Aqui agora a gente já tem o fundinho do olhinho. Então a gente vai bordar a boquinha dele. Eu vou bordar com a própria linha de costura, mas vocês podem utilizar um fio um pouco mais espesso para dar mais, chamar mais atenção aqui nessa boquinha. E de outras cores, rosa. Que vem com ponta atrás, ó. Eu vou aqui, jogo a agulha lá pra trás e volto com ela pra frente, saindo um pouquinho à frente sobre o risco. Viro e faço o arremate aqui. Já vou aproveitar e já vou cortar um pouquinho da lateral dessa parte branca que ficou demais. Tira esse excesso para ele não atrapalhar quando a gente vai fazer o caseado do rostinho. E agora nós vamos fazer a colagem das outras partes aqui, que é o cabelinho dele, a orelhinha, também com a cola de silicone. Coloco um pouquinho, sempre longe da borda, deixando uma margem para costura. Venho e posiciono em cima. Eu deixo que ele passe só um pouquinho, para que a hora que a gente faça o caseado não vai aparecer esse feltro nude aqui. Então ali, o cabelinho fica um pouquinho acima. Já vou colocar aqui, posicionar sobre a parte de trás da cabeça, viro e faço o mesmo com a outra parte do cabelinho. Agora, com o cabelinho, eu já consigo visualizar melhor esse rostinho e eu já venho agora para posicionar as orelhinhas dele. Vou colocar assim, que o cabelinho cubra um pouquinho. A gente ajeita bem, encontra bem a posição certa. Aqui ele fica simétrico. E agora eu vou levantar e vou colocar só um pinguinho de cola por trás aqui, bem pouquinha coisa. Só pra eu já segurar essa orelhinha no lugar que ela precisa ficar. Nesse lugar que a gente definiu aqui, que é o lugar correto dela. E nessa etapa também a gente já vai prender o gorrinho.
descer um pouquinho. Agora sim. A gente vem colocar aqui com a cola. A gente põe o gorrinho dele. Viro e faço mesmo desse lado. Com o da frente posicionado, já é mais fácil porque a gente usa ele como guia para posicionar o de trás. E a gente sabe que ele tem que se encontrar aqui nas pontinhas. Fica bem certinho um sobre o outro, então a gente só ajusta aqui e cola. E agora a gente vai fazer o caseado para fechar. Com a linha vermelha, a gente começa aqui, faz todo o gorrinho dele, troca de linha e daí preenche essa parte do rostinho até aqui embaixo e vem aqui e até aqui embaixo. É aqui por aqui que a gente coloca o enchimento, deixando um vãozinho aqui. Depois de preencher aqui, pelo aquele vão que eu falei pra vocês deixarem, ela tá bem redondinha, bem preenchida. A gente só vem aqui e finaliza esse caseado até o final dela aqui. O narizinho dele é uma bolinha fechada em fuxico. Então, eu coloco uma linha dupla na agulha e venho fazendo o alinhavo aqui do fuxico. Pego uma bolinha do enchimento, enrolo ela pra compactar um pouquinho. Coloco aqui no centro do narizinho e puxo. Ele fica bem redondinho. Viro e dou um nó pra não soltar. Arremato. E a etapa da cabecinha tá pronta. E agora nós vamos fazer os pezinhos. No molde, vocês estão com indicação de cortar esse papelão 4 vezes. Isso vai depender da espessura do papelão de vocês. Esse meu, ele é bem firme, bem duro. Então, eu não preciso colocar 4 camadas. Eu vou colocar apenas uma aqui. Cortar 4 vezes e usar 2 camadas em cada pezinho, né? Quando o papelão é bem firme assim, e o bonequinho não é muito grande, só uma já basta. Então, é o que eu vou utilizar. Mas se o papelão de vocês for fino, coloca 2 papelões, um sobre o outro aqui. 2 camadas. Pra fixar isso aqui, a gente vem com cola de silicone. Posiciono bem no meio. Pressionamos aqui um pouquinho. E agora a gente vai pôr esse sapatinho dele aqui. Vamos começar pela frente dele. Bem no meio do pezinho, da sola, a gente precisa iniciar essa costura aqui, colocando a lateral do sapatinho para formar, porque ela vai dar toda essa volta na sola e vai se encerrar aqui. Então, a gente tem que cuidar para fazer isso bem no meinho aqui. Venho com a agulha. E agora venho
fazendo esse contorno. Vem puxando, ajustando. Se acharem melhor, vocês podem colocar um alfinete aqui segurando essa parte para facilitar, né? Aqui no final, quando essa ponta do final aqui se encontra com a ponta do começo, a gente não arremata essa linha, a gente continua com ela. Só vem e puxa aqui, para que ela se encontre mesmo, né? Esse ajuste aqui. E daí aqui eu já dou continuidade e subo aqui o pezinho, ou o sapatinho na parte da frente. Com essa mesma linha. Fazendo aqui por cima. Quando ele começar a fazer essa voltinha pra subir, aqui é o momento de parar. Enquanto ele tiver a linha reta aqui sobre o sapatinho, sobre o pezinho dele, a gente vai fazendo caseado. Começou a subir aqui, a gente para. Parei. E agora a gente já vai colocar a fibra e colocar ele no corpinho. Coloco aqui bem, encho bem essa pontinha, que ele tem esse biquinho. Preenchi daqui pra cá, deixei ele bem cheio daqui pra cá. E aqui, lá no fundo, aqui a parte de trás, ele não tá cheio, porque é onde eu vou encaixar o corpinho. Com a cola quente, a gente abre aqui, dá pra dobrar aqui se achar melhor, ajustar, e a gente vai colocar essa cola lá dentro, lá onde alcança cuidar pra não pegar nas laterais, tentar colocar que a cola pegue só lá no fundo, um pouquinho aqui também na perninha, e agora a gente vem encaixar ela aqui. Puxa pra ele chegar até a sola. Empurra bem. Vou fazer o mesmo no outro pezinho. Abro, vou com a cola lá no fundo. E ele já tá com o sapatinho dele. Aqui nós temos já pronto, então, a parte do corpinho. Agora nós vamos fazer o brinquedinho e o pincel, que ele tá pintando pra terminar o brinquedinho dele pra entregar pras crianças. Então, nós vamos fazer aqui essa montagem. No pincel, eu vou vir com a cola com a cola de silicone. Coloco uma gotinha aqui na pontinha. E coloco aqui as cerdas do pincel. Viro. E faço a mesma coisa do outro lado.
deixo sempre, para não fazer, poderia fazer esse, depois fazer esse, mas se eu deixar um sobre o outro, eu garanto que ele fique exatamente na mesma posição, exatamente na mesma altura. Senão eu poderia ter colado isso aqui um pouquinho pra cá, ele não ia se encontrar aqui na ponta na hora de passar o caseado. Então eu sempre deixo ele assim, já as duas partes juntas. E aqui no nosso patinho, aqui tem uma pontinha também que é a tinta, representa a tinta do patinho. Que é só um pedacinho aqui. Aqui não precisa nem sequer de molde, você pode colar qualquer pecinha aqui, qualquer parte de feltro, e daí eu só venho e corto o excesso, o que extravasou aqui das cerdas do pincel, só venho e retiro o excesso. Eu vou deixar esse aqui e vou fazer a colagem do patinho. Eu venho e coloco o biquinho na posição que eu quero que ele fique, ajusto aqui, ajeito, aí eu levanto e vou colocar um pinguinho de cola aqui. Não muito, porque ainda vou passar a costura, é só pra ele ficar preso, pra facilitar no momento da costura. E o mesmo eu já faço nesse cordãozinho aqui, que é um barbante que eu tô usando, mas pode usar uma fita de cetim ou um outro barbante que tiverem um cordãozinho encerado. Eu já venho aqui também com a cola e já prendo ele aqui onde eu quero que ele fique. Não pode ser muito, porque não pode que eu tenho que fazer com cuidado, sem pôr muita cola, porque ela não pode encostar na parte de cima aqui do feltro. Porque senão depois quando eu for colocar o enchimento no patinho, ele vai atrapalhar. Ele vai grudar, né, uma parte na outra, não vai ser possível. Então eu vou reservar esse aqui, e enquanto isso eu vou fazer o caseado desse aqui. Escolha aqui um local para começar esse caseado. Eu vou começar aqui pela lateral da base aqui do pincel. Do corpo, né, do pincel. Começo pela lateral do corpo do pincel e venho dou toda essa volta. Chegando nesse ponto, eu vou colocar enchimento bem aqui até a pontinha. Depois empurro o enchimento até essa pontinha, para depois fechar. Por isso que eu optei por começar no corpo do pincel, para que eu tivesse espaço aqui e posição para eu encher essas pontinhas. Coloco bem pouquinho a fibra. Empurro com cuidado, preenchendo todo ele. Tem que colocar bem aos pouquinhos, senão ele não vai chegar até lá a pontinha. Agora eu viro e vou fazer para outra ponta dele.
empurro aqui, agora eu prossigo com o caseado. Se estiver atrapalhando isso aqui, a gente tira, diminui, coloca menos. Não tem problema, a gente tem que fazer sempre de um jeito que fique mais fácil pra gente costurar, para que os pontos fiquem bem certinhos. Agora eu vou conseguir fazer melhor. Agora com a cola quente a gente vira, põe uma gotinha aqui e vem com a tirinha do pincel para fazer o acabamento. Bota a voltinha e corta. E agora vamos costurar essa parte do patinho que a gente reservou. Eu vou começar o caseado aqui para a parte de baixo dele. E vou fazer a voltinha toda, coloco o enchimento e fecho. Agora eu venho com a cola. Passo aqui embaixo para colocar esse detalhezinho aqui do brinquedinho. Que é como se fosse o suporte, né? Onde o patinho fica. A rodinha do carrinho de patinho. E a asinha dele. E aqui nessa rodinha, a gente vai colocar também um botão, só pra ficar pra dar mais essa impressão ainda de que é uma rodinha. E agora a roupinha dele. Esse é o macacão. A gente vai costurar primeiro duas partes aqui pelo lado avesso. A gente vai costurar as cavas aqui da bermudinha desse macacão. Eu vou costurar aqui e vou costurar aqui. Agora eu vou abrir essa bermudinha com o direito pra cima. Volto direito com direito. E agora eu vou fazer uma costura aqui na parte de baixo, fechando entre as pernas do macacãozinho. Agora nós vamos encontrar o meio dessa parte aqui e vamos colocá-la com o meio desta aqui. Dessa forma. Dobro aqui, vejo onde é o meio, e venho aqui e junto com essa costura aqui, o meio com a costura. Sempre direito com direito, que quando eu desvirar isso tudo, ele vai ficar todo pro lado direito daí, né?
Eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. E depois eu vou passar uma costura aqui nas laterais. E aí é só desvirar. Fiz aqui as costuras na lateral, fechando o macacãozinho dele. Eu fiz todas essas costuras à mão, pra vocês verem que é possível fazer à mão, fazer sem a máquina. Mas pode fazer na máquina também, que agiliza muito, faz com ponto reto, agiliza muito o trabalho. Agora eu vou desvirar aqui e já vou vestir no nosso duende. Vamos começar agora o processo de montagem dele. Essa parte das alcinhas é a parte de trás do macacãozinho, porque ela vai vir e vai dobrar aqui na frente. Então eu deixo ele para as costas. Ele fica largo assim mesmo, porque depois a gente vai franzir aqui e fazer aquele arredondado no bermudinha. Então não se assustem nesse ponto, ele não tá grande demais, o tamanho tá certo. Ele estando vestido, nós vamos agora fazer o acabamento dos bracinhos, que seria aqui a manguinha da blusinha dele. Vocês podem utilizar uma fita pompom para fazer esse detalhe, apenas colando ela aqui ao redor, fica bem bonitinho. Ou vocês podem fazer com uma tirinha de feltro mesmo. Eu só cortei uma tira de feltro e uma das pontas, eu cortei, uma das laterais, né, eu cortei com essa tesoura escalope, para fazer esse desenho. Então, agora eu venho, vejo qual que é o bracinho que segura o pincel, é esse que tá mais dobradinho, então ele vai ficar assim. E esse segura o patinho, então ele vai ficar assim. Eu vou iniciar a costura desse acabamento na parte de... a colagem, né, desse acabamento na parte de trás, pra ele ficar escondidinho aqui. Por isso que eu vejo antes qual que é a posição do bracinho. A cola quente. A gente dá essa volta. E o mesmo aqui. Cuidando pra colocar, se eu coloquei as pontinhas pro lado de fora, pro lado da mãozinha, eu preciso cuidar pra fazer ser mesmo barrado do mesmo jeito. Porque da outra forma também fica bonitinho. Só é importante que seja feito os dois bracinhos iguais, né? Se atentar nesse detalhe, nesse momento. Agora eu venho aqui colar os bracinhos. Por isso que eu ainda não prendi essa parte, pra ficar mais fácil pra eu achar a posição aqui do bracinho dele. Esse precisa ficar numa linha reta, porque ele vai segurar o patinho. Então eu preciso posicionar ele aqui, desse jeito. Nesse ângulo. Já esse bracinho, ele tem que estar um pouquinho acima, porque ele vai estar segurando o pincel. E o pincel tem que alcançar o patinho, então ele tem que ficar com a mãozinha um pouco levantada, inclinada assim pra cima.
Agora sim, eu levanto a roupinha. Eu levanto a roupinha e puxo aqui as alcinhas. A cabecinha dele, antes da gente colar, a gente vai fazer esse mesmo barradinho aqui. E a gente vai colocar os olhinhos e o narizinho. Aqui eu venho com esse barradinho por trás também. Retiro o excesso aqui na parte que se encontra. Deixo bem juntinho. E aqui agora a gente vai fazer o vinco aqui do olhinho. Porque a gente não tá usando a técnica da miçanga, essa aqui é uma técnica nova, fazer esse olhinho profundo. Mas ele precisa também que tenha esse vinco, para que ele fortaleça o olhar. Com uma linha dupla, eu vou levantar esse cabelinho aqui atrás, vou vir com a linha aqui por trás, e vou pegar ele aqui no comecinho do olhinho, aqui na pontinha embaixo. Pode ser só na parte branca, só na parte branca mesmo. Depois eu vou cobrir com a pupila do olhinho dele. Aí essa linha não vai aparecer. Aqui puxo. E faço dou essa profundidade no olhar dele. Vou pra trás e faço mesmo no outro olhinho. Já jogo a linha lá pro outro lado. Faço mesmo aqui. Puxo bem pra fazer a profundidade, dou um nozinho pra segurar essa linha nesse lugar, assim, repuxado do jeito que a gente fez. Agora eu vou colar essas partes aqui do olhinho dele. Dentro desse vão de feltro branco que a gente fez. Colo e empurro bem, para que ele fique bem rente aqui, ó, a parte da pele. Empurro bem. Assim ele cobre toda aquela linha que a gente fez para dar profundidade. E a gente agora cola o narizinho.
pegar o corpinho novamente, viro ele aqui e eu abro um corte de um dedo mais ou menos, para eu enfiar esse pescocinho aqui dentro da cabecinha dele. Mede com o pescocinho aqui, tem que abrir um pouquinho mais, abre um pouquinho mais. Vem aqui, empurra essa fibra para criar um caminho para o pescoço passar. Cuidado com aquela linha que a gente fez o vinco, para que ela não fique no caminho, tem que fazer ela na lateral, para esse pescocinho entrar. Agora só empurra ele lá para dentro. Com cuidado, o pescocinho não dobrar. Se achar que tem que abrir um pouquinho mais, abre um pouquinho mais. Fazer ele encaixadinho aqui, a gente reforça com cola um pouquinho. Essa cola no pescocinho na parte da frente também. Abaixa o cabelinho e ele já cobre essa parte. Aqui na roupinha, agora a gente vai fazer os ajustes aqui, o acabamento da roupinha. Vou pegar uma linha dupla. Vou começar aqui por trás, vou prender aqui nessa costura. E vou passar um alinhavo aqui ao redor, para eu franzir e ajustar ele no corpinho. É um alinhavo igual ao de fuxico, igual a gente fez no narizinho, igual a gente fez para fechar a perninha. Ajeito aqui, puxo e dou um nozinho. E agora essa linha que a gente usou para fazer esse franzido, para ajustar no corpinho, a gente vai colocar o cinto por cima e vai cobrir essa linha que ficou aqui. Iniciando aqui pelas costas. Com cuidado para não borrar o bracinho. Corta bem na união. E aqui na frente a gente coloca uma fivela nesse cinto.
que nada mais é que um quadradinho, um retângulo vazado. Ou pode pôr um botão dourado também. E agora esse alinhavo que a gente fez aqui para ajustar no corpinho, a gente vai fazer nas perninhas, para ajustar também essas perninhas, essa barra da calça, da bermudinha desse macacão aqui na perninha. Abro aqui a costura com os dedos, pra ela ficar bem certinha. Empurrando por dentro. E agora eu vou fazer esse alinhavo, eu não vou fazer ele bem na pontinha, porque eu quero que ele levante uma barrinha. Então eu vou contar aqui mais ou menos um dedo e inicio o alinhavo aqui em cima. E sigo nessa mesma, deixando assim essa mesma barra na volta toda. Cheguei aqui no finalzinho, é só puxar e dar um nozinho. E agora a gente ajusta ela. Vai arrematar. Agora a gente ajeita aqui, puxa pra ela ficar franzidinho e levanta. Ela já fica assim, essa calça gordinha. O sapatinho aqui a gente abaixa um pouquinho também, dobra ele. E agora a gente vai fazer essa perninha. Franzi e puxei um pouquinho. Dou essa arrumadinha, essa beliscadinha aqui. Dobrei aqui os sapatinhos. Agora a gente vai colar aqui o patinho e o pincel. Depois do patinho colocado, a gente vai posicionar aqui, vai ver onde é que é a melhor posição para esse pincel, para ele segurar esse pincel, para que pareça de fato que ele tá passando no patinho. Então, se eu colocar ele muito aqui, ó, ele vai ficar em cima. Se eu puxar muito para cá, não dá. Então, a gente tem que ver aqui certinho a posição para ele alcançar, né, o patinho. Então, eu vou colocar aqui. Põe um pinguinho de cola e vem aqui na mãozinha dele. Aqui nesse barbante eu vou dar um nozinho para ele não desfiar. Vou cortar o excesso. E por fim, mas não menos importante, o pompom no chapéu. Aqui finalizamos a parte das colagens. Agora a gente só vai fazer os detalhes do rostinho, que são os olhinhos. Vou fazer o olho do patinho
com marcador permanente ou com tinta de tecido. Se tiverem tinta de tecido preta, faz com ela e ajuda do pintar bolinhas. Vou fazer aqui a sobrancelha. Algumas sardas. Um brilho no olhar, com pinta-bolinha e tinta de tecido. E o blush para ele ficar com carinha de saúde. Tá bem coradinho. O narizinho vermelho, porque no frio o narizinho fica vermelho. Posso fazer um brilho no patinho aqui também. E acabamos o nosso duende. Fica assim, fica em pé. A montagem do nossa duende versão menininha é a mesma do duendezinho, só que mudando aqui a parte de trás do cabelinho dele, desse rostinho. Tá vendo aqui com a cola para colocar esse nosso olhinho especial. Coloco aqui o fundinho dele. O bordadinho eu fiz da mesma forma que fizemos no dele. Que a gente coloca com a cola de silicone o cabelinho, já posiciona. Da franjinha dela. Coloca aqui sobre a parte de trás pra gente encontrar a posição correta das orelhas. Encontrando aqui a posição correta das orelhinhas, eu vou levantar com cuidado, para a orelha não sair do lugar. Coloco aqui um pinguinho de cola, só para segurar ela. Bem pouquinho, porque isso aqui não é para segurar a peça, é só para ficar de guia, pra ela não deslocar quando a gente for casear. Então, volto aqui com a parte de cima. Vou virar aqui e vou colocar a parte de trás das trancinhas dela. Vai ficar assim, a princípio ela tá com esse cabelinho solto. Depois a gente vai trançar, mas só quando ela estiver pronta. E vamos colocar aqui o gorrinho.
E agora eu venho com a linha e costuro aqui com a linha vermelha, a parte do gorrinho, e o rostinho todo dela aqui, com a linha da cor do feltro. E a gente vai colocar o enchimento da mesma forma que a gente fez o nosso duende Guizu. A cabecinha já toda costurada e cheia, eu vou reservar ela. O corpinho também é exatamente igual ao corpinho do duende menino. Então, já tem esses dois aqui que eu vou reservar. E agora eu vou fazer o vestidinho dela. O que muda da roupinha dela pra roupinha dele é só mesmo essa tira que vai formar o vestidinho. Tem um macacãozinho, no caso dele, que fica assim. E o dele teria um shorts aqui, né? O dela, ao invés de colocar os shorts, a gente cortou uma tira. E eu vou pegar com uma linha dupla e vou fazer um alinhavo em uma das pontas, para ela, uma das laterais, para ela franzir. Eu começo aqui por uma das pontinhas e venho fazendo esse alinhavo até o final para ela franzir. Passei a linha, ainda não dei o nó aqui, porque eu vou pegar o meu corpinho, que já tá pronto, e vou prender aqui, vou ajustar essa medida dela para ver como é que eu vou fechar isso daqui. Eu ainda não vou prender no corpinho, eu só vou prender uma lateral da saia na outra, já na medida certa, para depois eu colocar essa partezinha aqui, costurada já no tamanho certo para encaixar no corpinho. Então, eu puxo, ó, até ele ficar justo. Ficou justo em todas as partes. Agora sim eu venho aqui e vou dar um nó para prender uma lateral na outra, mas sem que pegue esse corpinho dele, porque eu ainda vou tirar aqui dela. Ainda vou tirar dela para poder costurar essa parte fora do corpo, que eu achei dessa forma mais fácil de fazer. Então já tá preso. Agora eu vou encontrar o meio das costas. É fácil, porque a gente tá com essa divisão aqui. Eu vou vir com essa parte de trás aqui das costas do macacão. Vou encontrar o meio dele. E vou posicionar aqui, junto com o meio desse vestidinho dela. E vou prender. Vou puxar assim pra encontrar, deixando bem retinho, porque agora eu vou encontrar o meio aqui da frente. Eu coloco na mesma posição que eu coloquei esse aqui, mas aqui na frente. Prendo aqui com alfinete também. Então, ele ficou assim. Essa aqui, a parte de trás, que vai vir pra frente dela aqui. E aqui a parte do peitinho do vestido. Nessa parte que eu prendi aqui, eu posso virar a máquina e fazer uma costura reta, prendendo essa parte aqui. E a costura reta aqui. Ou eu faço com a mão mesmo, essa costura à mão mesmo. Eu vou fazer a mão pra vocês verem que é possível fazer a mão. Preso aqui já com caseado, a parte das costas e a parte da frente, eu vou pegar o corpinho e vou vestir aqui esse vestidinho nela. Vou ficar cola quente. Prender aqui. E aqui nas costas também. Vou encontrar aqui a posição certa pra gente colocar essas alcinhas.
Mas não vou prender as alcinhas ainda. Eu só quero encontrar aqui a altura que eu vou colar isso aqui nas costas, a parte de trás. Então, ela vai ficar aqui. E as alcinhas eu ainda não prendo, porque eu vou colocar os bracinhos dela. Mas ela já tá de vestidinho. Agora a gente vai por aqui os bracinhos. Da mesma forma que a gente fez no duende. No duende menino. Esse bracinho é um pouquinho mais levantadinho assim. Que no caso dele tem um pincel e aqui um patinho, mas como ela quis trazer uma proposta diferente, uma outra possibilidade, então eu vou colocar um presente. Ela vai estar embalando um presentinho. E com essa mão ela vai estar segurando o laço que ela vai colocar na caixa de presente. Bracinhos colados, aí sim eu pego essa tira, a alça do macacãozinho aqui, do vestidinho, e aí eu venho e coloco aqui sobre o bracinho. Nós vamos pegar aqui a cabecinha que a gente reservou. Vamos fazer aqui essa profundidade do olhinho e vamos terminar de montar ela. Aprofundo os dois olhos exatamente como foi feito no Duende Guizu. Amato, puxo. Agora aqui a gente vai abrir aquele corte para encaixar o pescocinho. Eu enfio aqui a tesoura e forço um pouquinho para abrir espaço nessa fibra para entrar o pescoço. Tem que abrir um pouquinho mais. Agora eu encaixo aqui. Dessa maneira. E vai ficar assim. Agora eu vou colocar... arrumar aqui. Vamos colocar cola quente aqui no pescocinho, por baixo aqui do rostinho dela. Vou pressionar. E vou colocar aqui também pra segurar essa parte de trás aqui do pescoço por dentro. E agora eu vou pressionar pra ela colar. Agora aqui nós vamos terminar de montar esse rostinho. Colocar os olhinhos. O narizinho. Antes de colocarmos aqui o presentinho que ela vai segurar, a gente vai colocar o cinto desse vestidinho. Eu posso iniciar ele aqui por trás ou aqui pela frente, porque eu vou colocar esse detalhe, aí ele vai cobrir a emenda. Então,
fica a critério aí, tanto faz por onde começa. Eu vou começar aqui pela frente. Pra fazer esse acabamento aqui, ele vai cobrir essa costura que a gente fez do alinhavo. E dou toda a volta aqui. Levanto o cabelinho dela. Bem na junção, eu corto esse excesso para que fique a junção aqui perfeita, o encontro desse cinto. E aí, com esse detalhezinho, eu coloco aqui o cintinho dela. Presente, eu fiz só um quadrado e passei aqui a costura com ponto caseado ao redor, né, desse quadrado, coloquei o enchimento e fechei. E aqui eu vou colocar essa fita como se ela estivesse embrulhando ainda esse presentinho. Vou colocar a fitinha aqui. E eu vou colocar uma outra fitinha aqui, deixando as emendas sempre atrás. Sempre pra parte de trás. Agora eu vou colocar ele aqui na mãozinha dela. Vou ver mais ou menos como é que vai ficar. Coloco aqui a cola, onde vai encostar no presentinho. E seguro. Aqui nessa outra mãozinha, a gente coloca o lacinho do presente, que é como se ela estivesse colocando aqui nele. Se ela estivesse embalando esse presentinho. As trancinhas, a gente vai puxar pra frente aqui essa lateral nessas 3 tiras. E a gente vai fazer uma trancinha como trança um cabelo mesmo, intercalando uma por cima, outra por baixo. Até acho que fazer aqui por trás que fica mais fácil. Sempre ajustando ela para ela ficar retinha. E a gente vem trançando. No final a gente prende com um pinguinho de cola. Vou fazer do outro lado. Aqui agora na trancinha a gente vai colocar uma fitinha pra fazer a Maria Chiquinha dela.
E aqui eu faço uma pontinha aqui nesses cabelinhos que sobraram. E pra ficar ainda mais graciosinho, a gente coloca um laço. Que além de enfeitar, ainda vai cobrir aqui, se acontecer como aconteceu aqui, de borrar um pouquinho essa cola, o lacinho vai cobrir. Agora só falta aqui o acabamento que eu vou fazer aqui com fita pompom. Começar a colocar ela aqui por trás. Dou a volta e encerro aqui atrás também. Esse cabelinho aqui também eu coloco um pouquinho de cola e já prendo ele aqui no lugar, pra ele não ficar saindo. Vou colocar um pomponzinho aqui. E nela também eu vou colocar um pomponzinho aqui no sapato. Com o marcador permanente eu vou fazer os cílios. Algumas sardinhas. Um brilhinho no olhar. Da mesma forma que fizemos no duendinho menino.
pouquinho de blush. E assim ficou a nossa versão menininha do nosso Duende Guizu.